Olá a todos! Vamos dar continuidade ao nosso curso de análise e o assunto dessa aula vamos falar um pouco sobre sequência de números reais. Então, certamente é um assunto que vocês já viram de maneira introdutória num curso de cálculo, mas nós vamos estudar outros elementos desse assunto que é típico de um curso de análise. Antes de estudar esses elementos, vamos revisar rapidamente o que é uma sequência. Uma sequência, na realidade, é nada mais nada menos que uma função aonde, para cada número natural, você associa a um número real. Opa, perdão, a um número real. Então, nesse caso, nós utilizamos a notação S de um, nós representamos como S1, o S de 2 nós representamos como o elemento S2, e de maneira genérica, o elemento Sn representamos como Sn. Cada S1, S2 e Sn são números reais e esses Sns são conhecidos como o termo geral da sequência. Muitas vezes nós vamos representar o termo geral da sequência, representar a sequência na realidade envolvendo entre parênteses o Sn, colocando um n pertencente aos números naturais, dessa maneira, e no nosso contexto, por um abuso de linguagem, pode ser que a gente até omita provisoriamente esse n pertencente aos naturais, mas essa é uma das formas de representar sequência. É como se a gente estivesse pensando, por exemplo, no conjunto R infinito. Você tem o conjunto Rn, né, que é um conjunto formado por n coordenadas de números reais, ordenados. Então, o conjunto R infinito seria uma sequência de números reais. E aí, um exemplo bem clássico, né, para poder discutir, discutir não, para poder ilustrar, vamos dizer assim, esses cenários, vamos pegar o seguinte exemplo, exemplo um sobre n. Um sobre n, a gente está pensando no conjunto formado por um, um sobre 2, um sobre 3 e assim sucessivamente. Vale ressaltar que, por exemplo, 1, 2, 3 não é uma sequência. Para se caracterizar uma sequência, você tem que ir infinitamente. Então, é 1, 2, 3 e assim por diante. E uma das coisas que nós vamos querer discutir sobre sequência é a questão do limite. O que acontece com o termo geral da sequência para n suficientemente grande? Então, para discutir isso de maneira mais sólida, antes de mais nada, precisamos discutir quando que uma sequência ela é limitada. Aqui eu vou definir quando a sequência é limitada superiormente, mas existe uma definição análoga para quando é limitada inferiormente. Por quê? Porque nós vamos querer usar as ferramentas que nós já usamos do curso de análise, que é supremo, ínfimo, para poder justamente discutir convergência de sequência, que é o que nós vamos definir mais para frente. Mas antes, né? Vamos considerar, por exemplo, uma sequência xn, onde n pertence aos naturais. Nós vamos dizer que ela é limitada superiormente, se você é capaz de exibir um m, perdão, e esse m é maior do que zero, naturalmente, o número real, o número natural fica a seu gosto, de tal modo que xn é menor ou igual a m para todo n natural. Então, sempre quando você tiver um cenário desse tipo, você diz que a sequência é limitada superiormente. Para você dizer que a sequência é limitada inferiormente, você precisaria dizer que xn é maior ou igual, vamos colocar um m minúsculo, para todo n pertencente aos naturais. Aqui, eu até aproveito para poder destacar, eu coloquei m maior do que zero, mas na realidade poderia ser um pouco mais amplo. Posso considerar m um m número real qualquer. E aqui, um m minúsculo número real qualquer, porque basta que seja limitado superiormente, né. Então, não precisa nem ser positivo, basta ser um número real. A ideia é que todos os números fiquem limitados, ou seja, sejam menor ou igual, pensando limitado superiormente, ou maior ou igual, pensando limitado inferiormente. Exemplos clássicos de conjuntos que são limitados superiormente, limitado inferiormente, vamos lá.
Vamos pensar em um exemplo aqui bem clássico. Acho que até na próxima página temos um exemplo. Não, vamos continuar aqui com um exemplo próprio, que depois eu volto com o exemplo do próximo slide. Um exemplo clássico que nós temos é a própria sequência um sobre n. Essa sequência um sobre n, ela é limitada superiormente. Por quê? Quem vai ser o nosso m maiúsculo? Eu poderia tomar o nosso m maiúsculo como 5. Note que um sobre n é sempre menor ou igual a 5 para todo n natural. Mas, professor, isso é verdade ao invés do 5 colocar o 1. É verdade. Note que eu preciso exibir um valor. Eu não preciso exibir o menor dos valores. Mas claro que a existência do menor dos valores, o menor das cotas superiores, ou melhor, o supremo, vai ser importante para o nosso estudo no futuro. Mas note que para discutir se uma sequência é limitada superiormente, eu, não- eu poderia pegar os 5 sem nenhum problema. E outra coisa que é interessante é que esse um sobre n é maior e estrito, mas também é verdade que é maior ou igual a zero para todo n. Poderia colocar aqui menos um, qualquer número negativo, mas vamos colocar zero aqui. Isso também é verdade. Então note que essa sequência um sobre n é limitada tanto superiormente quanto inferiormente. Então nesse caso nós vamos dizer que a sequência ela é limitada. Então existem três nomenclaturas. Uma sequência ser limitada superiormente, uma sequência ser limitada inferiormente e uma sequência ser limitada. A gente vai dizer que a sequência é limitada quando ela é limitada superiormente e inferiormente ao mesmo tempo. Será que existe um quarto cenário onde a sequência não é nem limitada superiormente nem inferiormente? E é justamente o nosso próximo exemplo. Pensa, por exemplo, aqui eu considerei p menor do que 1, mas vamos exibir de maneira bem concreta o p igual a menos 2. E vamos tomar a sequência menos 2 elevado a n. Vamos escrever essa sequência para visualizar. Então, para n igual a 1, nós temos o número menos 2. Para n igual a 2, nós temos o 4. Depois nós vamos ter o menos 8. Depois nós vamos ter o 16. Depois o menos 32. E assim sucessivamente. Dá para perceber, só na base da intuição, que essa sequência não vai ser limitada superiormente, porque se você observar os termos pares, eles vão formar uma sequência crescente que vão crescer de maneira arbitrariamente grande. E se você pegar os termos de ordem ímpar, ou seja, o primeiro, o terceiro, o quinto e assim sucessivamente, são números negativos que vão tendendo a menos infinito, né, vão sendo arbitrariamente negativos, vamos colocar assim. Então, nesse caso, essa sequência ela não é nem limitada superiormente, nem limitada inferiormente. Bem, agora sim, nós vamos falar um pouco sobre limite de uma sequência, porque o que eu gostaria de discutir com vocês é o que significa esse símbolo limite quando n tende a infinito de um sobre n e, bem, eu gostaria de dizer que isso é igual a alguma coisa. Dá para perceber na nossa intuição o que vai acontecer, porque se o valor de n for arbitrariamente grande, a gente consegue perceber que isso é igual a zero. Mas como nós podemos formalizar isso? Bem, antes de mais nada, vamos formalizar o seguinte conceito: limite quando n tende ao infinito do termo xn ser igual a L. Como nós podemos definir limite de uma sequência? Uma outra anotação que nós temos para isso, vale a pena dar esse destaque, é dizer isso aqui, ó, xn, uma seta L. Que nesse caso nós estamos dizendo que a sequência xn tende para L. É uma outra forma de dizer que a sequência xn converge para L. Esse símbolo significa o seguinte: primeiro, você vai apresentar um epsilon positivo. É tipo uma competição. Então, dado esse epsilon positivo, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer primeiro um desenho aqui para visualizar. Nós temos um L, e aí a partir do epsilon,
eu vou construir o seguinte conjunto. Aqui eu vou deixar bem grande, mas a ideia é que esse intervalo seja pequeno. L menos epsilon, L mais epsilon. Então, dado um epsilon positivo, o que nós queremos mostrar é que existe algum n zero pertencente aos naturais, de tal modo, tal que acontece? Será que o x1 pertence a esse intervalo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. X2 não sei, x3 não sei. A ideia é que a partir do n0, todos os termos do n0 em diante, eles fiquem presos dentro desse intervalo. Mas como é que nós vamos poder representar isso matematicamente? Bem, é dizer o seguinte, que para todo n maior ou igual a n0, como é que eu digo que o xn está nesse intervalo? Bem, para o meu xn pertencer a esse intervalo, essa distância aqui tem que ser uma distância menor do que esse raio, né? Porque se vocês observarem, a distância daqui até aqui é epsilon, e a distância daqui até aqui é epsilon, porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o L, dei epsilon passos para a direita, epsilon passos para a esquerda. Então, o que que eu posso pensar? Eu posso pensar que essa distância roxa é uma distância menor do que epsilon. Agora, qual é a função matemática que captura a noção de distância entre dois números? É justamente o módulo da diferença. Então, o módulo de xn menos L tem que ser menor do que essa distância, que no caso é epsilon. Então, dado o epsilon positivo, existe um n0 natural, tal que para todo n maior do que n0, maior ou igual, xn menos L em módulo é menor do que epsilon. Essa é a ideia. Traduzindo isso para comprovar que esse limite realmente é igual a zero, qual é a ideia? Bem, dado um epsilon positivo, nós vamos precisar fazer um rascunho. Por quê? Eu preciso verificar a partir de qual valor de n eu garanto essa afirmação. Mas no rascunho, eu posso passar para lá e passar para cá, e aí observe que eu tenho essa propriedade. 1 sobre epsilon menor do que n. Interessante. Então eu posso pensar o seguinte: se eu troco esse n por n0, será que existe algum número natural que é maior do que 1 sobre epsilon? Existe. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais ele é ilimitado superiormente. Você não consegue limitá-lo superiormente. A gente já discutiu isso em aulas anteriores. Então, o que, que acontece? Eu posso pensar da seguinte maneira: como o epsilon positivo foi apresentado, tome um n0 pertencente aos naturais, de modo que 1 sobre epsilon seja menor que n0. Sendo isso verdade, para todo n maior do que n0, por essa relação aqui, nós podemos concluir que 1 sobre epsilon é menor do que n. Afinal de contas, se n0 é menor do que n, naturalmente, por transitividade, 1 sobre epsilon é menor do que n. Pela propriedade básica de desigualdade, já que todo mundo é positivo, isso vai implicar que 1 sobre n é menor do que epsilon. Portanto, para todo n maior do que n0, 1 sobre n é menor do que epsilon. Isso comprova que o limite quando n tende a infinito de 1 sobre n é zero. Então, essa é a formalização de dizer que uma sequência converge para um determinado número real.
toda sequência converge para um número real? Não. Se você pega a própria sequência, um, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, não vai convergir para nenhum número real. Então, feito essas observações, uma outra coisa que nós podemos discutir é a questão da unicidade. Será que a gente consegue uma sequência que converge para dois resultados diferentes? O teorema diz que não. Será que a gente consegue, por exemplo, que o limite quando n tende a infinito de xn dê um valor L e ao mesmo tempo um valor M? Esse teorema diz que isso não pode acontecer. E acho que isso é até intuitivo, né? Vamos tentar entender o porquê. Aqui nós temos a nossa reta real. Vamos ter a intuição primeiro do resultado. Você tem um resultado L e você tem um resultado M. Aqui eu estou colocando bem afastado só para fins didáticos. Se você está dizendo que a sua sequência xn se aproxima de L, não tem como ela, ao mesmo tempo, se aproximar de M. Então, é bem intuitivo esse resultado. Qual é o problema? Devemos formalizar isso. Então, vamos lá. Vamos supor, inicialmente, vamos supor que limite, quando n tende a infinito, da nossa sequência xn é igual a L, e limite, quando n tende a infinito, da mesma sequência xn é igual a m. Daí ok. O que eu vou fazer? Pela ideia da sequência, eu tenho que construir um intervalo de tal modo a garantir que, a partir de um n0, todo mundo fique preso ao intervalo. Então, por exemplo, eu escolho um epsilon de tal modo que, a partir de um n0, todos os xn's fiquem presos ao intervalo L menos epsilon até L mais epsilon. Então, eu posso montar um intervalo de tal modo que, vamos dizer assim, você vai forçar que o xn fique preso no intervalo amarelo e azul ao mesmo tempo. E isso vai gerar um absurdo. Então, vamos lá. Se L é diferente de M, e é o que nós vamos fazer, supor por absurdo, e aí sem perda de generalidade, vamos supor que M é maior do que L, que é sem perda de generalidade. O que acontece? Como é que nós vamos forçar essa jogada dos intervalos? Já que o epsilon é dado, vamos escolher um epsilon, um valor, que torne esses intervalos disjuntos. Note que a distância de L até M é justamente M menos L. Essa é a distância. Se eu pego e divido por 2, eu pego justamente, já que é um intervalo aberto, eu pego justamente essa interseção, vamos colocar assim. Quando eu falo interseção, é uma interseção com muitas aspas. Então, é como se eu pegasse aqui. Se isso acontece, então se a gente toma epsilon como essa quantia, note primeiramente que esse número é estritamente positivo. Note também que o intervalo I, que é o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, vou até escrever de maneira diferente, que esse intervalo, interseção, o intervalo M menos epsilon, M mais epsilon, note que esse intervalo aqui, esse intervalo não, perdão, essa interseção é o conjunto vazio. A gente precisa provar isso. Como é que a gente prova isso? Se eu provo que L mais epsilon é um número estritamente menor do que M menos epsilon, isso já vai ser suficiente. Ou melhor, se eu provar que esses números são iguais, já que você está falando de intervalo aberto, isso já vai ser suficiente. Bem, para você provar que
Para você comparar esses 2 números, vamos subtrair esse cara por esse e ver o que que acontece. Então se você subtrair m menos epsilon, pega este número, menos o número L mais epsilon, para ver qual é o tamanho da distância entre esses dois, note que o que que vai acontecer, isso aqui vai ficar m mais menos L, menos epsilon vai dar menos 2 epsilon, que vai ficar m menos L menos 2 vezes epsilon é m menos L, que dá zero. Dando zero quer dizer que esses 2 números são iguais. Como está falando de intervalo aberto, se esses 2 números são iguais, logo a interseção é vazia. Então, de fato, a interseção é vazia entre esses 2 intervalos. O que eu vou provar é que o xn pertence, a partir de um determinado n0, a esse intervalo e a esse intervalo ao mesmo tempo, e aí eu vou chegar no absurdo. Então vamos dar continuidade à nossa demonstração. Então vamos lá. Existe, vamos colocar assim, um N1 pertencente aos naturais, tal que, para todo N maior do que N1, módulo de Xn menos L é menor do que esse epsilon aqui. M menos L sobre 2. E, ao mesmo tempo, para todo, deixa eu até aproveitar e colocar, existe um N2 pertencente a N, tal que para todo N maior do que N2, isso vai implicar que o módulo de Xn menos M é menor do que M menos L sobre 2. Bem, já deu para perceber que a ideia é chegar numa contradição. E como nós vamos fazer isso? Vamos somar a desigualdade 1 pela desigualdade 2. Então, ao realizar essa soma, nós vamos ter módulo de xn menos L mais módulo de xn menos M menor estrito do que M menos L. Acontece que, quando você está falando módulo de um número, você pode inverter o sinal. Afinal de contas, módulo de 5 é igual ao módulo de menos 5. Então eu vou inverter a ordem aqui do xn menos m, colocando m menos xm. M menos xn. E qual é a propriedade que nós vamos utilizar? Note que esse camarada aqui, pela desigualdade triangular, ele é maior ou igual a xn menos L mais M menos xn. Note, módulo de A mais B é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Então, se esse cara é menor ou igual a esse e esse cara é menor estrito que esse, então esse camarada que está em roxo, e aí note que o xn ele corta com o xn, isso vai implicar que o módulo de M menos L é menor estrito do que M menos L. Só que isso é um absurdo. Não tem como o módulo de um número ser menor estrito do que o próprio número. Então, se isso é um absurdo, você não pode ter que L é diferente de M. Isso implica que L tem que ser igual a M. Logo, a unicidade do limite ocorre. Você não pode ter uma sequência que converge para dois limites diferentes. Necessariamente, se convergir, tem que convergir para um único limite. Bem, então uma observação, e aí é importante deixar até como exercício para vocês, é o seguinte. Se porventura uma sequência xn ela converge para um número p, qualquer subsequência
Ou seja, ao invés de você olhar para o x1, x2, x3 e assim por diante, você olha, por exemplo, só para os termos ímpares. O x1, o x3, o x5, o x7. Qualquer subsequência que você for criar é uma nova sequência e essa sequência também converge para P. Cuidado que a recíproca não é verdade. Não é porque você tem uma subsequência que converge para P que a sequência converge. Aqui eu estou dizendo só o que se a sequência converge para P, qualquer subsequência converge para P. Claro que, se qualquer subsequência de xn converge para P, aí sim, a sequência converge para P. Porque aí você pode tomar a subsequência sendo a própria sequência e aí convergir para o próprio número P. E falando sobre sequência, o nosso objetivo é demonstrar o teorema, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, que nos dá condições de garantir a convergência de uma determinada sequência. Primeiro, nós vamos precisar de alguns resultados preliminares, como, por exemplo, que toda sequência convergente é limitada. Então, vamos lá. Vamos supor inicialmente que a nossa sequência xn converge para um número real L. Então, isso significa que, dado um epsilon positivo, existe um n0 natural, de tal modo que, sempre que o nosso n for maior do que esse n0, eu sou capaz de dizer que o módulo de xn menos L é menor do que epsilon. Como o epsilon ele é dado, eu posso atribuir qualquer valor de epsilon. Então, nesse caso, eu já vou considerar o epsilon igual a 1. Então, tomando o epsilon igual a 1, eu sei que existe um n0 que tem essa propriedade. E ter essa propriedade, bem, significa que o nosso xn ele vai estar limitado da seguinte maneira: L menos 1 menor do que xn, menor do que L mais 1. Só pensar um pouquinho como é que é feita a transição daqui para cá, mas observe que é uma propriedade básica do módulo, né? Porque xn menos L vai estar limitado entre menos 1 e 1, depois você soma L. Esse resultado aqui te garante que o xn ele é limitado sempre que n for maior do que n0. Entretanto, ele não está dizendo que a sua sequência é limitada ainda. Por quê? Porque para dizer que é limitada, você tem que garantir que é limitada para todo n natural. Então, eu ainda não falei o que acontece se n for menor, né? Então, para isso, vamos lá. O que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos considerar um m minúsculo que vai ser o menor dos seguintes números: x1, x2, nossa Deus, meu x2 ficou feio aqui, x2 até xn0 e o número L menos 1. E eu vou considerar o M maiúsculo como o máximo dos números x1, x2, xn0 e L mais 1. Note que com essas condições, nós somos capazes de afirmar que o nosso M é menor ou igual a xn, que por sua vez é menor ou igual a m para qualquer n natural. Porque para mostrar que uma sequência é limitada, tem que mostrar isso para qualquer n natural. Então, nós acabamos de provar que a nossa sequência xn é limitada. Bem, um próximo resultado que é interessante provar é esse aqui. Toda sequência monótona limitada é convergente. Bem, aqui vamos supor inicialmente que a nossa sequência ela monótona crescente, mas o decrescente análogo fica como exercício para vocês provarem. Então nós vamos supor que o nosso x1 é menor do que x2, é menor do que xn, e assim
sucessivamente. Acontece que nós temos, por hipótese, que xn é menor ou igual a um m maiúsculo para todo n natural. Então, se você considera o conjunto x1, x2 e assim sucessivamente, ou seja, o conjunto formado pela sequência, né, xn, esse conjunto é um subconjunto dos números reais e é um subconjunto limitado. Esse subconjunto, ele é limitado, nesse caso, limitado superiormente. Vou colocar só limitado, mas está claro que eu estou querendo dizer que é limitado superiormente. Se ele é limitado superiormente, eu posso considerar o supremo de um conjunto. Então, eu vou considerar aqui B como sendo o supremo desse conjunto aqui, que eu vou chamar de A, o supremo do conjunto A. Então, se ele é um supremo do conjunto A, dado um epsilon positivo, eu sei que existe um elemento, né? Existe um. Vou colocar da seguinte maneira: existe um n0. O que eu quero dizer é o seguinte. Deixa eu até colocar da seguinte maneira, para ser bem didático. Existe um xn0, que é um elemento de A, e eu estou usando o fato de que B é supremo. Ou seja, se você der um peteleco no B, ou seja, se você fizer B menos epsilon, esse camarada aqui, ele vai perder para o xn0. É exatamente isso que significa o supremo, né? Se você dá um peteleco, gera esse efeito. Se você quer uma sequência que ela é monótona crescente, a ideia é que esse cara convija para B. Bem, vamos fazer algumas manipulações matemáticas. A gente pode passar. Isso aqui é o que nós temos, né? Passa para lá, passa para cá. Então aqui eu vou somar por epsilon, então vai ficar B menor do que xn0 mais epsilon. E agora eu vou subtrair o xn0. Então você vai ter aqui B menos xn0 menor do que epsilon. Isso é verdade. Como B é um número maior do que xn0, também é verdade que o módulo de B menos xn0 é menor do que epsilon. Eu ainda... Qual é o ponto? Eu quero trocar esse n0 para n. Eu quero meio que mostrar assim que para todo n maior do que n0, isso seja verdadeiro. Isso aqui seja verdadeiro. Então, qual vai ser a transição? Note o seguinte. Como a sequência ela é monótona, se você toma qualquer n maior do que n0, esse cara, esse xn0, perde para o xn. Então, eu posso substituir esse xn0 pelo xn. Então, aqui vai ficar xn, aqui vai ficar xn. Então, nesse caso, dado um epsilon positivo, existe um n0, que é justamente associado a esse elemento que está em A. Esse n0 é um elemento dos números naturais, tal que, para todo n maior do que n0, na verdade maior ou igual nesse caso, você vai ter que B menos xn em módulo é menor do que epsilon. Opa, mas isso significa que o xn converge para B. Opa, então nós temos que limite quando do xn quando n tende a infinito é igual a B. Ou seja, xn converge para B. Observe que, para você demonstrar o caso da sequência monótona decrescente, ao invés de você tomar o supremo, você vai tomar o ínfimo e você faz o peteleco de maneira análoga. Então, toda sequência monótona, ela é convergente. Monótona limitada, perdão. Não basta ser monótona, ela precisa ser monótona e limitada. Graças a isso,
nós temos como corolário o teorema de Bolzano-Weissas, que diz o seguinte: toda sequência que é limitada, ela possui uma subsequência convergente. Qual é a ideia, perdão, qual é a ideia do teorema Bolzano-Weissas, assim? O que que ele está querendo dizer? Se você tem uma sequência, você consegue extrair uma subsequência que ela é monótona. Se você é capaz de extrair uma subsequência que é monótona, como você sabe que ela é limitada, pelo teorema anterior, ela é convergente. Então, essa vai ser a ideia. Então, o que eu preciso demonstrar aqui é que toda sequência possui uma subsequência que é monótona. Se ela é monótona, como ela é limitada, logo ela é convergente. Então, para isso, vamos chamar o conjunto, eu vou chamar de A, o seguinte conjunto. Vamos lá. Ele vai ser o conjunto de todos os m's, tal que, se n for um número maior do que m, então xn é maior do que xm. Vou tentar fazer um desenho para vocês entenderem qual vai ser a ideia desse elemento m. É como se você tivesse uma sequência, aí a sua sequência ela tá aqui, ela cresce, ela diminui, ela cresce, ela diminui. Aí chega um momento, bateu esse m aqui, que sempre que n for maior do que m, os termos que estão depois dele vão ser sempre superior. Não precisa ser monótono, mas vai ser sempre superior. Deu para entender? Então, a partir de um determinado termo, é como se a sequência ela nunca mais ela voltasse, ela nunca mais, ela sempre fosse crescer e ficar, vamos dizer assim, oscilando para cima. Eu acho que deu para entender. Se você pensar, por exemplo, que a sequência vai oscilando dessa maneira, então o conjunto A ele captura esses elementos. Eu não sei, dada uma sequência, qual vai ser o comportamento desse conjunto A, se vai ser infinito ou finito. Então existem duas possibilidades. Digamos que A é um conjunto infinito, ou seja, que A possui um conjunto, os elementos M1, M2, e aqui, como é subconjuntos naturais, já estou colocando em ordem, M3 e assim por diante. Se isso acontecer, né? Se isso acontecer, note que essa sequência ela é monótona. Por quê? Porque o x1, o xm1, perdão, por ter essa propriedade, o xm1 tem que ser menor do que xm2. Por quê? Porque o M2 é maior do que M1. Mas o XM2, pelo fato do M3 ser maior do que M2, o XM3 tem que ser maior do que M2. E assim sucessivamente. Então você teria uma sequência monótona crescente. Pode ser que o A, perdão, seja um conjunto finito. Então o A ele pode ser um conjunto formado por M1, M2 até, por exemplo, MK. E fecha aí. Então, pode ser que o A seja um conjunto finito. Então, vamos considerar aqui, inicialmente, um N1 natural, que é cota superior de A. Ou seja, esse N1 é maior do que todos esses elementos aqui. Logo, N1 não é um elemento de A. Se N1 não é um elemento de A, isso vai implicar no seguinte. Vamos entender o que o conjunto A faz. O conjunto A é qualquer índice que é maior do que o cara, o xn tem que ser maior que o cara. Então, para negar essa frase, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar algum índice. Então, nesse caso, existe algum índice que é n2, que é maior do que o n1, de tal modo que essa afirmação é falsa. Então, nesse caso, ao invés do xn ser maior do que xm, ou seja, xn2 ser maior do que xn1, o xn2
vai ser menor ou igual a xn1. Dito isso, se vocês observarem é isso, ó, o m ele está fixo, né, e aí eu estou pensando assim, para todo n isso é verdade. Para você negar isso, você tem que encontrar algum n maior do que o m que negue esse fato. Então é exatamente o que está escrito aqui. Eu estou encontrando algum n2 maior do que n1 que está negando aquele fato ali. Só que o n2, perdão, o n1 não pertence a A. O n2 também não pertence a A. Não pertencendo a A, significa que existe um n3 maior do que o n2, de tal modo que o x n3 é menor ou igual a x n2. De maneira indutiva, não vou ficar escrevendo isso, mas dá para perceber que o x n1 é maior do que x n2, que por sua vez é maior ou igual a x n3, e de maneira indutiva, a gente consegue provar que, definindo o xnk, ele vai ser maior ou igual a xnk mais 1. Fica como exercício vocês fazerem a indução. Fazendo a indução, vocês observem que vai ter uma sequência monótona, nesse caso, monótona decrescente. Então, se esse conjunto A for infinito, você tem uma sequência monótona crescente. Se esse conjunto A for finito, você tem uma sequência monótona decrescente. Em ambos os casos, você garante que, para qualquer sequência, você sempre vai conseguir ou uma subsequência que é monótona crescente, ou uma subsequência que é monótona decrescente. Então, se você tem um dos dois cenários, pelo teorema anterior, sabendo que a sequência é limitada, você tem que a sequência ela é convergente. Então, essa é a demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass. Espero que tenha ficado bem clara essa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.